Oi pessoal, sou Miguel Chain e esse é mais um vídeo pro Diário do Culturismo, começando aí a semana, mais uma semana de quarentena, e a gente está aqui para trazer um pouco mais de conteúdo para vocês. O assunto de hoje, como sempre, é muito polêmico, chama muito a atenção, foi a entrevista que o Nicholls deu logo após o Arnold Classic Ohio, explicando o que aconteceu de errado com a preparação e finalização do Big Ramy. Um novo sabor do Isoform Cookies and Cream. Promoção de lançamento, compre um Isoform Cookies and Cream e ganhe totalmente grátis uma coqueteleira e um e-book de receitas exclusivo. Também tem o frete grátis, use meu cupom SHAIN10 para mais 10% de desconto. Só lembrando vocês aí que a gente posta vídeos diários, alguns dias, 2 vídeos por dia, como é o caso de hoje. Já postei um vídeo hoje de powerlifting, de esportes de força, especificamente sobre agachamento. O Chris Duffin fez um agachamento lá, 1000 libras, 3 repetições. Eu explico um pouco mais da mecânica do agachamento, alguns detalhes mecânicos e biomecânicos que fizeram ele, permitiram que ele conseguisse esse feito. Vídeo com muita informação. Vale a pena ser assistido por vocês. A gente vai ter lives de vez em quando também. Estou programando uma live para amanhã de novo, às 2 da tarde. Confirmo isso hoje ainda por meio de postagem aqui no YouTube. Então, se não é inscrito, se inscreva. Se é inscrito, liga o sininho de notificações, porque tem muito conteúdo chegando para você. E fica ligado no canal, porque tem todo dia pelo menos um vídeo para você aqui. Falando do Nicholls, o coach da morte, o cara que todo mundo acha louco, um cara que causa polêmica, todo mundo acha que ele vai matar todo mundo. Ele treinou o Big Ramy esse Arnold Classic. Ele falou que o Big Ramy chegaria com um físico fenomenal, com um físico icônico, que lembraria Ronnie Coleman em 2003, que lembraria Flex Wheeler em 98. Não foi muito bem assim. O Big Ramy chegou muito bem, chegou seco, não tão seco quanto a gente gostaria, não tão seco quanto o Nicholls falou que ele ia chegar, mas é bem verdade que o Big Ramy tem feito aí avanços e tem trazido um físico cada vez melhor. O shape que ele trouxe no Arnold não foi o esperado, não foi o melhor possível, mas foi muito bom. Porém, o Nicholls assumiu toda a culpa e responsabilidade por isso e explicou o que aconteceu. Vamos ver agora trechos da entrevista que ele deu e vamos comentar esses pequenos trechos de interesse pra gente. Vamos lá. That we're going to have at some point there's a fucking glitch. Right. So we started through, the diet and everything, or even in the off season, like everything was just like picture perfect. And like, I'm like, well, that was fucking easy. And we got to the point we wanted to do. And then we start the diet kicks in, everything's pretty textbook, like fucking textbook. And through this whole time, like I even like joked with Kim, I'm like, okay, what's going to happen? Like, is this guy going to get on a fucking airplane and he's going to be like 20 pounds heavier? Like, where the fuck is the problem? Right. Because there has to be a problem, to be. Right. And so it wasn't until, unfortunately the last few days that I started realizing, and it obviously at that point it's too late, where the problem was. And here's the thing, like, I will say, like, he is a machine. Like, I believe 100% that he followed every single thing I told him. He was very honest. We communicated a lot, like a lot every day, matter of fact. Everything like was perfect. And, I will say that obviously, and we'll get into it here in a minute, obviously everything did not, work out as we planned. And I will say that that's 100% on me. Like, that's my fault. That's nothing that Ramy did. Like, I take 100%. That's me. Like, as a coach, you have to do that. Now, this was my game plan. This was 100% set in motion by me, and the final outcome was 100% my deal. Now, essa entrevista aí teve mais de 2 horas de duração, tem muita coisa ali, não dava para colocar tudo, obviamente. Mas essa é uma parte interessante. Ele começa falando que a culpa foi dele, que ele assume a responsabilidade, que o plano de ação foi dele, que a estratégia quem desenhou e pôs em prática foi ele. E ele repete isso durante várias vezes ao longo da entrevista. Não só uma, não só duas, várias vezes. Ele também fala, o Big Ramy tem que ter algum problema. É um cara tão bom, nunca conseguiu colocações boas, ele nunca chega bem. Deve ter alguma coisa, deve ter algum problema. Qual será esse problema? E aí ele falou, durante o off-season foi tudo bem, correu tudo certo. Lembrando que ele já estava aí há uns 6 meses com o Big Ramy, eles começaram a trabalhar e não contaram para ninguém, que era para tirar a pressão do Big Ramy, para não chamar a atenção de uma maneira
negativa e dar tranquilidade pro Big Ramy. Ele falou, off-season foi tudo bem, correu beleza, a dieta correu perfeita. Eu falava, caramba, cadê o problema? E aí ele até brincou com a mulher dele, com a esposa dele, a Kim, e falou, puta, esse cara vai subir no avião e quando ele descer aqui em Ohio ele vai estar com 10 quilos a mais, 20 libras a mais aí. Deve ser esse o problema. Vai acontecer alguma coisa. Ele falou, vai acontecer alguma coisa porque não é possível que esse cara erra sempre. E aí, esse é o tom da entrevista que se segue. Vamos ver mais uns trechinhos aí. You could tell like he recovered so quick, which almost was shocking to me because he was moving a lot of weight and he was recovering very fast. So I'm like, he could, like, I watched him train and like even the week of the show, the gym that we were at only had 130s, but he hit like 20 reps, 60 seconds later, 20 reps. Jesus Christ. 60 seconds later, 20 reps. But here's the thing, like, and again, now at this point, I understand, you know, because of the stumble that we made at the end, but his body, in my opinion, probably utilizes nutrients, well, utilizes everything at the most efficient rate I've ever seen. Really? Like, I can honestly say that. Does his body utilize it more efficiently than Ronnie and all these other people? Without a fucking doubt. E aí ele começa a falar do corpo do Big Ramy, do organismo do Big Ramy, como que isso surpreendeu a Chad Nicholls, como que ele era muito melhor e muito mais eficiente do que o Chad Nicholls imaginava. E ele fala, pô, o cara era uma máquina, treina pesado, com muita carga, o tempo todo, se recupera muito rápido, uma coisa inacreditável, absorve os nutrientes de maneira muito eficiente, eu nunca vi isso na minha vida. O Big Ramy fez a preparação toda no Kuwait, no Egito praticamente, mas eles se falavam todo dia por chamada de vídeo. O fuso horário do Chad Nicholls com o Big Ramy era 9 horas, ele falou, então ele conseguia pegar o Big Ramy na hora que ele acordava e na hora que ele ia dormir, e via o Big Ramy em vídeo, conseguia checar, ele falou que estava tudo legal, tudo perfeito. Vi ele treinando de vez em quando, mas quando eles chegaram em Ohio, que eles puderam treinar juntos, o Chad Nicholls falou assim, cara, eu fiquei impressionado, porque ele pegava os halteres para fazer supino inclinado com halteres e só tinha até 130 libras na academia que eles estavam, 60 quilos mais ou menos, 59 nos quebrado. E o cara fazia 20, descansava um minuto, fazia 20, e fazia 20, e fazia 20, e fazia um monte. Diz que era impressionante ver esse cara treinando. E os amigos nossos brasileiros também que puderam testemunhar, o Sardinha, esse pessoal todo que pôde testemunhar, falou que o cara é fora da linha, totalmente fora do comum nesse sentido de treino. E o Chad Nicholls falou também que na hora de absorver nutrientes, ele falou assim, eu nunca vi isso na minha vida, nem o Coleman conseguia fazer isso, nem o Coleman tinha um metabolismo e organismo desse jeito. E a sequência da entrevista foi o Chad Nicholls contando como foi o carb-up do Big Ramy. Ele falou que ele ganhou 1 ou 2 libras no voo, foi muito pouco, ele chegou lá em Ohio, nos Estados Unidos, não muito acima do peso, foi bem tranquilo isso aí, que eles fizeram um negócio bem tranquilo segunda e terça, e aí ele começa a explicar da quarta pra frente. Vamos ver. We're gonna load heavy on Wednesday, back off Thursday and Friday, because again, I never was trying to like look for 100% fullness. I was looking for about 90% fullness and then really pushing the dryness, basically. Right. And so that's exactly what we did. We pushed the carbs up on Wednesday. We loaded him. Then on Thursday and Friday, the game plan across the board was to basically back off and just really kind of go to more of a normal diet with just a little bit extra, carbs. So we're probably in the 350 to 400 gram range. So very, like actually low on carbs. Like lower glycemic stuff, or it didn't matter? It was all rice and potato. Friday, I take a look at him and his conditioning is like right where it needs to be. Like I'm 100% happy with where he's at. We basically never really cut water on Friday. We kind of shut it back just a little bit toward the end of the day. And then we just allowed a little bit of the food to go in on Saturday morning in smaller amounts. Viram que interessante? Então, como ele não queria carbar demais o Big Ramy, como ele ia tentar chegar a 90% só cheio, mas 100% seco, ele colocou menos carbo. Então eles fizeram um carb-up grande na quarta-feira. Segundo o Chad Nicholls, palavras dele, pelo que eu me lembro, foram 800 gramas de carbo, macronutriente. Nessas 800 gramas era basicamente arroz e batata que ele comia. Nesse dia de carbo alto, que foi quarta-feira, eles usaram 2 shakes de carboidrato, 100 gramas cada shake. Então ele consumiu 200 gramas em líquido, carbo de shake, e 600 gramas de carbo
de carbo macronutriente em comida, sendo arroz e batata, comendo normal, frango, carne vermelha. Ele falou que o Big Ramy adora comer peixe, que ele é um pescador, então ele falou assim, cara, eu adoro comer peixe. Ele falou, nunca vi isso na minha vida, um cara gosta tanto de peixe que nem o Big Ramy. E ele fala o seguinte, né, o entrevistador fala assim, o Nick fala, puta, eu gosto de peixe nos primeiros 2 dias, mas depois fica uma loucura. E realmente, né, quando a gente tá comendo só frango e muda pro peixe, pra tilápia, nossa, é uma beleza, desce fácil, você mastiga rapidinho, engole. Passou alguns dias, é complicado. Quem já fez dieta aí restrita com tilápia sabe que não é fácil engolir tilápia depois de alguns dias. E ele continua falando isso aí, foram 800 gramas de carbo na quarta-feira, aí na quinta e na sexta ele baixou bem, seguraram a onda, falou que a gente segurou porque eu não queria encher ele demais. Foi como se fosse um dia da dieta com um pouquinho a mais de carbo, 350 gramas, 400 gramas, nada muito mais do que isso, ou seja, metade do dia alto. E até então, segundo o Chadnick, estava tudo perfeito. Na sexta-feira à noite estava ótimo, chequei o Big Ramy, estava ótimo, excelente, perfeito, onde eu queria estar. Lembrando que as prévias seriam no dia seguinte, no sábado. Então o Chadnick falou assim, tamo bem, não cortou tanta água, você vê, não cortou água zerada, deixou a água, só diminuiu ao longo do dia. No sábado fizeram pequenas refeições, porque ele falou que geralmente o Big Ramy fica nervoso. Também ele confessou isso, eu fico um pouco nervoso, eu fico meio ansioso, eu fico me sentindo um pouco pressionado. E isso mexe com um pouco dos nervos dele, mexe um pouco com o intestino dele, às vezes solta, tem algum problema assim. Então, a orientação do Chad Nicholls na sexta e no sábado era come pouquinho, come de pouquinho em pouquinho, tanto que você não fique tão cheio, que você se sinta estufado, porque ele realmente não queria ali irritar o estômago, o intestino do Big Ramy naquele momento específico. E foi aí que começaram os problemas. Aí ele fala, até então não tinha problema. E eles foram para as prévias, ele, o Big Ramy de agasalho, tudo coberto, começaram a fazer o aquecimento, a aquecer. Vamos ver o que aconteceu durante o aquecimento. The glycogen should be just sitting there, and I said we should have no issues with whatsoever, right? So he basically starts pumping up the upper body and everything, but he's fully dressed at this point, so I don't see anything. Just taking through the process, he's going through everything, hitting the bench, hitting the chest, shoulder, blah blah blah. He takes his pants off, he leaves his shirt on, and he does 10 reps with just body weight squats. So he's holding on to the side of the bench. He's body weight squatting, and I'm sitting here watching him, and I'm like, here's the glitch. I know instantly what's getting ready to fucking happen, and I know it's too fucking late because I'm watching his leg get bigger and bigger. Oh, wow. It just swelled up. At this point, like I watched it. His leg, I can promise you, grew 2 inches in 10 reps. It was unbelievable. It was the most fucking crazy thing I've ever seen. And so the legs are more noticeable because they're bigger. Yeah, of course. Right. But we blew up like that everywhere. So, even through like the back, like the night before, he would hit his back double, and the traps are just firing like this. Yeah. And then we pumped them up, and you can still see like a little detail there, but they're not what they were. And we lost all of that like just intricate stuff, those lines in the arms and stuff. E esse foi o problema, quando ele começou a pedir pro Big Ramy fazer agachamento peso corporal ali, ele falou, puta, aí eu vi o problema. Falou que os quadríceps dele, vocês viram ali, né? Incharam mais de 5 centímetros com 10 repetições, com uma série. Falou que era absurdo. Que acabou tudo inchando. O aquecimento que ele fez também foi demais, provavelmente, porque aí acabou puxando muito mais glicogênio para dentro do músculo ainda. Ele estufou, ele inchou pra caramba. E estando inchado daquele jeito, ele perdeu todas as linhas, toda a definição. Ele falou que tinha linha, tinha corte ali, mas ele perdeu muito do que ele estava no dia anterior, que ele tinha foto para mostrar. Tanto é verdade que o Big Ramy postou aquelas fotos que a gente viu no vídeo do Akin, poucos dias atrás aí, que ele estava bem mais seco uma semana antes, quadríceps bem menores, mais murchos, muito mais proporcional. Realmente, aquele Big Ramy daquelas fotos, que deve estar aparecendo agora no seu vídeo, é um Big Ramy muito mais competitivo. É um Big Ramy que você olha e fala, esse cara pode ganhar uma Mr. Olympia, esse cara pode ser Mr. Olympia e segurar esse título dentro do que a gente tem hoje aí de pessoas competindo. Tirando o Phil, é lógico, se o Phil voltar fica um pouco mais difícil, mas é um cara que vai trazer muito estrago aí. A gente tá falando faz tempo já, ele tá refinando, ele vem melhorando aos poucos. A hora que ele acertar, é meio que game over. Se ele conseguir acertar e ficar, não tem ninguém que consiga vencer o Big Ramy. Se ele tiver com o volume que ele tem,
com o frame que ele tem, proporcional, né? Sem aquele quadríceps gigante, com mais detalhe, menos cheio, é um cara difícil de ser batido. A gente vê, ele foi superado pelo Dexter e pelo Bonac no Arnold por muito pouco, e ele não estava tão bem assim. Se ele tivesse com aquele físico das fotos de uma semana antes, ele teria vencido o Arnold. Teria vencido com tranquilidade o Arnold. Então ele teria superado o segundo e o quarto melhor bodybuilders do mundo na atualidade, competindo. E ele ter que ver ele, a gente ia ter que ver ele competindo contra o Brandon Curry. É uma outra história. Mas ele já estaria ali, sem dúvida, brigando como um concorrente forte ao título do Olímpia. E o Chad Nicholls explicou que, falou, cara, quando aconteceu isso aí eu não tinha mais o que fazer. E aí foi engraçado porque a gente começa a ver as rivalidades e as intriguinhas e as coisas acontecendo. Teve um treinador muito singelo que fez uma postagem também muito singela, muito educada, para fazer um carinho, dar um agrado e deixar um conforto aí pro Chad Nicholls. Vamos ver essa postagem. E olha só, essa aqui é a postagem, o coach Abdullah, o coach do Brandon Curry, o atual Mr. Olympia. E ele falou assim, aqui está o Arnold Classic Ohio. E esse é o Brandon Curry vencendo o Arnold Classic Ohio em 2019. Ele fala de uma maneira bem irônica, né? Eu falei pro Brandon fazer agachamentos com o peso do corpo antes dele subir ao palco e os seus quadríceps ficaram inchados e aumentaram 10 centímetros do lado esquerdo e 15 centímetros do lado direito. E deu risada. Aí ele falou lá embaixo, dá um pump nos seus quadríceps e ganhe tamanho nos seus quadríceps imediatamente. E continuou rindo. Então é aí aquela coisa, né? O Big Ramy teve um problema de relacionamento ali no Oxygen Gym, ele não treina mais lá, teve um rolo aí. O Abdullah deixa isso mais explícito um pouco, tirou o sarro no que o Chad Nicholls falou, de uma maneira que, tipo, isso é uma palhaçada, isso é uma mentira, inventa outra desculpa. Tem muita gente realmente considerando essa desculpa como esfarrapada, de, ele fez 10 agachamentos com peso do corpo e o quadríceps dele inchou 5 centímetros de uma vez e não sei o que lá. Esses caras têm uma genética, pessoal, que é fora do comum. Pode acontecer, obviamente. Ainda mais esse lance de carbar, de estarem carbando ou não numa finalização. O corpo reage de umas maneiras muito loucas. Mas o Abdullah tá ali tirando um sarrinho. E a gente vê aí uma rivalidade muito forte crescendo pro próximo Mr. Olympia. Sabe quando vai ser. A gente não sabe se vai ter ainda em 2020. Tá confirmado por enquanto. Mas a gente não sabe como vai ser. Mas uma coisa é certa. Vai ter uma grande rivalidade. William Bonac, Brandon Curry e principalmente o Big Ramy e o Chad Nicholls, ainda mais essa questão de coaches aí, vai ser mais um tempero para o Mr. Olympia. Espero que tudo volte a ficar bem e que a gente consiga ter o Mr. Olympia esse ano ainda e que todos eles venham na melhor de suas condições, porque o show que vai acontecer vai ser fenomenal se a gente tiver essas condições. Vamos continuar? E aí o Chad Nicholls dá mais umas declarações e fala mais algumas coisas. Vamos ver. Well, here's the thing. So we were at 90% full. He pumps up. We now go from 90% full to 110% full, which is 10% too much, right? And the 10% comes out, and his legs are so big, they blow up so much that we lose the separation. And I mean, we hung on to the dryness. The conditioning was still there when he flexed and everything. But again, and I understand where the criticism comes from. They're like, fucking too big. He's too big. I agree. Like when by the time we walked out on stage, he was too fucking big. Like 100%. Like that's not me making an excuse. That's my fault. Those are things that we went through. Unfortunately, there's no way of knowing. Like. E ele finaliza falando isso aí, que realmente assumindo mais uma vez a culpa, ele falou isso várias vezes, a culpa foi minha responsabilidade, eu que decidi tudo, e aí a gente saiu, ele inchou, aqueles 10% lá foram demais, então a gente saiu de 90% cheio para 110% cheio, e isso comprometeu totalmente a preparação e a finalização. Não tinha como eu saber. Eu acho que até tinha como eles saber, eles podiam ter testado alguma coisa antes, ele podia ter observado nos treinos isso, quando ele carbava mais, em dias de carboto treinava, podia ver uma resposta diferenciada assim, sei lá, difícil dizer, difícil estar na pele dos caras agora, mas essa foi a explicação que ele deu. Ele não colocou a culpa no Big Ramy em momento nenhum, e ele falou depois que nos próximos shows ele tinha exatamente um plano definido, ele sabia exatamente o que fazer para poder tirar 100% de proveito disso. E ele falou o seguinte,
Quando eu comecei a trabalhar com o Coleman, eu errei também nas primeiras competições e finalizações. Mas depois eu acertei e não errei mais. E aí o bicho pegou. Realmente, né? O Coleman ganhou 8 vezes o Mr. Olímpia. O Chad Nicholls fala, eu só, infelizmente não tinha como eu saber, infelizmente aconteceu no Arnold. Podia ter sido num show menor, que a gente poderia ter feito esse teste e descoberto isso num show menor, a gente descobriu isso no Arnold Classic Ohio, mas é o que é, a gente agora sabe o que fazer e a gente tem planos aí para o Arnold Classic Austrália. Ainda iria acontecer o Arnold Classic Austrália quando ele falou isso aí, mas com certeza eles têm planos agora para o Mr. Olympia ou para o próximo show que ele tiver, que ele tem que classificar ainda. Quero saber a opinião de vocês em relação a isso. Foi uma boa desculpa, uma boa explicação? Ou é mais papo furado do Chad Nicholls? É mais história, enrolação aí pra cima da gente? O que vocês acham? Quero saber a opinião de vocês. Deixa seu comentário aqui. Eu vou ficando por aqui e até a próxima, pessoal. Valeu!